Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai tratar de um tema bastante relevante na prática principalmente, que diz respeito com os prazos para se reclamar em relação aos vícios dos produtos e dos serviços. Antes da gente começar, é importante esclarecer que o CDC traz em seu artigo 24 uma determinação a respeito da garantia legal de todos os produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. O que isso significa? Que os produtos e serviços devem possuir qualidade e também não causar dano à vida, saúde e segurança dos consumidores. Quer dizer, eles devem ser adequados com relação à qualidade que possuem e também à quantidade, e também com relação à segurança. Só que esse artigo 24 não estabelece um prazo legal de garantia. Importante falar também que essa garantia legal independe de termo expresso do fornecedor, ou seja, se o produto está no mercado de consumo, significa que ele deve possuir essa garantia. Como não há prazo estabelecido, o que existe, na verdade, lá no artigo 26, é um prazo para se reclamar em relação a vícios havidos nos produtos ou serviços. E o que a gente entende por vício? Também é importante essas considerações iniciais para vocês poderem entender de forma mais adequada quando nós formos falar dos prazos. Vício, gente, é uma frustração do consumidor em relação àquele produto adquirido ou daquele serviço que foi prestado. Ou seja, é quando o produto ou serviço não corresponde às legítimas expectativas do consumidor. É quando ele não se mostra adequado a desempenhar aquela funcionalidade prometida pelo fornecedor. Isso, o vício de qualidade. O vício também pode ser de quantidade, quando o consumidor adquire uma quantidade de produto menor ou o serviço é prestado em quantia menor do que aquilo que foi ofertado. Em relação ao vício, também nós podemos afirmar que ele pode ser um vício de fácil constatação, que é o que nós chamamos de vício aparente, que é aquele que o consumidor, assim que adquire, tira da caixa, já verifica que existe ali um problema de qualidade ou de quantidade em relação a esse produto. Por exemplo, um aparelho de ar-condicionado que ao ligar se verifica que só funciona a função frio, a função quente não funciona. É um serviço de TV por assinatura que o consumidor verifica que contratou 250 canais e quando ele vai fazer uso se dá conta que na verdade só tem ali 180 canais, ou seja, há uma quantidade menor do que aquela contratada. Então é aquele problema que no primeiro momento o consumidor já se dá conta. Diferentemente é o que acontece com o vício oculto. Como o próprio nome diz, o vício oculto ele só se manifesta num período posterior, ou seja, quando o produto já está sendo utilizado pelo consumidor. É só aí que ele se dá conta que existe um problema de adequação com relação às características ou quantidade daquele produto ou daquele serviço. A manifestação ela se dá após o início do uso pelo consumidor. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque os prazos eles estão relacionados também com o tipo de vício que existe no produto ou no serviço. E qual seria esse prazo? Bom, em se tratando de produtos ou serviços não duráveis, que são aqueles considerados que eles vão sendo consumidos à medida que vão sendo utilizados. Então, num primeiro uso, por exemplo, um medicamento, um alimento já pode ser considerado consumido. Então, isso é um produto ou serviço não durável. O prazo para se reclamar com relação a produtos e serviços não duráveis seria de 30 dias. Agora, se o produto ou serviço é considerado durável, que é aquele que tem uma durabilidade maior, porque resiste a muitos usos, que é o caso dos eletrodomésticos, dos automóveis, dos móveis, dos imóveis, de serviços de plano de saúde, serviços de prestação de água, de energia, telefonia, o prazo para reclamar é de 90 dias. Questão interessante. E quando inicia a contagem desses 30 ou 90 dias? Aí depende. Pois, se for um vício de fácil constatação, o prazo de 30 ou 90 dias, a depender da natureza do produto ou do serviço, começa a contar a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço. Já em se tratando de vício oculto,
este prazo só começa a ser contado quando da manifestação do vício, ou seja, quando o consumidor se dá conta da existência desse vício no produto ou no serviço. Por isso que nós precisamos saber quando se trata de vício oculto, de vício aparente, se o produto é durável ou não durável. Outra questão muito importante também é que o CDC também traz uma previsão a respeito da garantia contratual, que diferentemente da legal, ela não é obrigatória, ou seja, o fornecedor só concede uma garantia para o consumidor se ele assim o desejar. Mas se ele optar por conceder essa garantia, ele deve obedecer aquilo que está previsto em lei. Por exemplo, essa garantia deve ser entregue por escrito ao consumidor. E como que é feito a contagem? Bom, a garantia contratual ela é considerada complementar à legal. Significa que primeiro é contado o prazo da garantia contratual. Terminado esse prazo, inicia-se então a contagem do prazo para se reclamar em relação aos produtos ou serviços estabelecidos no próprio CDC. Um exemplo: se o consumidor adquire um aparelho de televisão que tem como garantia contratual o prazo de 12 meses, como é que é feita a contagem? 12 meses mais 90 dias. Significa dizer que dentro desse período o consumidor pode reclamar perante o fornecedor por eventuais vícios existentes nesse produto ou nesse serviço. Aí, o fornecedor terá o prazo de 30 dias para tentar sanar a existência desses vícios. Caso ele não o faça, aí sim o consumidor pode fazer uso de uma das prerrogativas previstas no artigo 18, parágrafo 1º, que são a substituição do produto por outro equivalente, o abatimento no preço ou ainda a rescisão do contrato com a devolução da quantia paga pelo consumidor monetariamente atualizada. Importante que qualquer uma dessas opções, quem vai escolher é o consumidor e não o fornecedor impor isso a ele. Bom, pessoal, existe ainda no código um prazo para se reclamar a respeito da existência de defeitos nos produtos ou serviços. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Até mais, pessoal!